Pessoal, meu nome é Adenilton, sou médico intensivista. Hoje nós vamos falar um pouquinho, trocar uma ideia sobre traumatismo crânioencefálico. Vou botar aqui a telinha aqui para a gente poder se ver um pouquinho. Boa tarde, então. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre traumatismo crânioencefálico. A ideia aqui é dar um aspecto geral sobre essa doença, né? Que ela é epidêmica no mundo. Uma das causas disso é a questão dos acidentes automobilísticos. E para iniciar, deixo aqui os meus contatos por várias mídias sociais, redes sociais, então Instagram, Telegram, e-mail corporativo da faculdade onde eu trabalho, na Multivix. E qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade em entrar em contato. Quando a gente fala de traumatismo crânioencefálico, essa é a grande luta. É a luta sobre a alta mortalidade que existe nos traumatismos crânioencefálicos, principalmente nos traumatismos crânioencefálicos graves. E é uma luta totalmente interessante porque é uma luta que a gente pode prevenir. A gente vai mostrar ao final da aula e no decorrer que existem várias medidas que foram tomadas que diminuíram em muito o número de casos de traumatismo crânioencefálico. Para quem conhece e se diverte um pouquinho aí, esse aqui é o Dr. Derek Shepper, o neurocirurgião talvez mais famoso do mundo, do Grey's Anatomy, e seria a luta entre a mortalidade e o Dr. Derek Shepper. Uma brincadeira, né? E que, na verdade, a gente, apesar de muitas pessoas acharem que o traumatismo crânioencefálico é da especialidade neurocirúrgica e é o neurocirurgião que vai salvar essas pessoas, a gente sabe que o atendimento primário, tanto em ambiente pré-hospitalar quanto em ambiente hospitalar, para evitar lesões secundárias, talvez salve mais vida do que efetivamente uma conduta neurocirúrgica. Até porque os pacientes que cursam de forma mais grave e necessitam de uma intervenção neurocirúrgica já têm essa mortalidade muito alta. Aqui falando um pouquinho de epidemiologia, no Brasil, como em várias outras doenças, a gente tem uma epidemiologia pobre sobre o traumatismo crânioencefálico. A gente estima aí que a gente possua 500 mil de internação por ano, uma mortalidade que varia de 15 a 30% nas primeiras horas e um déficit funcional residual de 30%. Então, além de ser uma mortalidade da traumatismo crânioencefálico ter uma mortalidade muito alta, a gente percebe que esses pacientes cursam com sequelas e, na maioria das vezes, sequelas definitivas. Nos Estados Unidos, por a gente ter uma capacidade de notificação e organização de dados epidemiológicos, a gente tem um dado mais fidedigno. A gente estima aí, tem uma notificação de 1,5 milhão de casos de TCE por ano, 230 mil internações, 50 mil mortes e 90 mil pacientes que cursam com sequelas definitivas. O traumatismo crânioencefálico, a gente tem a cinemática desse trauma, que é bastante importante a gente conseguir entender qual foi a cinemática do trauma desses pacientes que cursam com traumatismo crânioencefálico, até para a gente estimar gravidade e quais tipos de lesão intracraniana que esse paciente vai ter. É importante a gente sempre lembrar, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, quando for falar sobre a teoria de Morrow-Kelly, que a gente está lidando com uma caixa hermeticamente fechada, uma calota, né, uma caixa craniana, que dentro dela, essencialmente, a gente tem o quê? Tecido cerebral, sangue venoso e arterial e líquor. E isso tudo está ali hermeticamente fechado pela calota craniana e vivendo de forma harmônica, principalmente no seu ambiente pressórico. Então, as pressões se equilibram e causam um ambiente harmônico. Os mecanismos de lesão que a gente considera dentro da biomecânica, a gente tem que avaliar as forças mecânicas desse traumatismo, que seriam essencialmente duas, as estáticas e as dinâmicas. Então, quando a gente está diante de um paciente que sofre um traumatismo crânioencefálico, a gente tem que pensar na força impulsiva e na deformação, né, da força estática da deformação, principalmente da calota craniana, que é causada essencialmente pelo quê? Pelo impacto direto, vai levar uma deformação direta pelo impacto, como mostrado aqui nas figuras, um impacto direto a um anteparo, um
um sofrimento, né, de uma bola, um anteparo que é impulsionado até o crânio, ou até mesmo um impacto de forma utilizando a gravidade e tendo uma lesão de fratura da calota craniana. Os outros mecanismos, além desse mecanismo de força estática, mecanismo de contato, que a gente tem a deformação intracraniana e as ondas de choque, a gente tem o mecanismo inercial. O que acontece? A aceleração dos tecidos é diferente por eles terem massas diferentes. Então, o poder de aceleração e desaceleração de um paciente quando tem um impacto desse crânio sobre um anteparo, a força de aceleração da substância cinzenta, da substância branca, do sangue, do líquor são diferentes, têm velocidades diferentes, e essa desaceleração pode causar uma lesão grave, e na maioria das vezes acontece, que é chamada lesão axonal difusa, por essa diferença de massa entre substância branca e substância cinzenta, levando lesões difusas e que cursam na maioria das vezes com prognóstico ruim e principalmente uma deteriorização funcional muito grande. As deformações diretas, elas podem ser ósseas, então são as fraturas, a fragmentação óssea, o rompimento de vaso causando um hematoma, e a gente vai ver mais lá na frente as características principais dessas lesões intracranianas que cursam com hematomas conclusões hemorrágicas, hematomas intraparenquimatosos, hemorragia subaracnoide, o hematoma subdural e o hematoma epidural seriam as lesões vasculares, e a lesão neural que está mais associada a esse poder de aceleração e desaceleração, que seriam as lesões axonais difusas. Quando a gente fala de TCE, a gente tem que lembrar da fisiopatogenia desse trauma. Então a gente tem que ter ciência que na hora que acontece o trauma, a gente já tem uma lesão direta pelo trauma. Então você pode ter uma fratura craniana, pode ter uma ruptura de vaso, pode ter a formação de um hematoma subdural ou epidural ali na hora onde aconteceu o trauma. E a gente vai ter essas fases de ambiente pré-hospitalar, fase hospitalar, reabilitação, até a reinserção desse paciente no meio. No decorrer disso tudo, desde o trauma até a fase hospitalar, a gente pode cursar com lesões secundárias. Por quê? A gente sabe que o cérebro ele precisa de quê essencialmente para viver? De oxigênio e glicose. Quem é que leva isso para o cérebro? É o fluxo sanguíneo. E o fluxo sanguíneo, para chegar de forma adequada dentro da calota craniana, tem que ter uma pressão intracraniana não tão alta que impeça esse fluxo subir. Então, por isso, a gente precisa ter uma PPC, que é uma pressão de perfusão cerebral adequada para a gente ter fluxo sanguíneo, consequentemente chegando oxigênio e chegando glicose. Então, se a gente tem uma lesão já pelo trauma que essa aconteceu, se a gente não se preocupar em como que vai estar a pressão intracraniana, como que vai estar a pressão arterial, como que vai estar a glicose, como que vai estar a oxigenação desse paciente, a gente pode cursar com lesões secundárias e até terciárias. E essa é a grande sacada do atendimento ao paciente com traumatismo crânioencefálico. É tentar o quê? Primeiro, agir de forma profilática, utilizando cinto de segurança, capacete, não ter excesso de velocidade, ser prudente dentro do trânsito, evitar esse trauma. Agora, se esse trauma já aconteceu, nós, profissionais da área de saúde, a gente tem que agir desde a fase pré-hospitalar até a fase hospitalar para que lesões secundárias e terciárias não aconteçam. Então, a gente tem que manter esse paciente bem oxigenado, tem que manter esse paciente com uma glicose normal, tem que tentar evitar que ele faça hipertensão intracraniana. Isso tudo a gente vai decorrer aí, no decorrer da aula, a gente vai discutir um pouquinho. E depois que esse paciente sai dessa fase crítica, é preciso de uma reabilitação multiprofissional, e aí com inserção do profissional fisioterapeuta de extrema importância, para depois a gente ter a inserção social desse paciente de volta às suas atividades laborais assim que possível. Então vocês podem perceber que, na verdade, o traumatismo crânioencefálico é uma entidade patológica que cursa com malefícios imensos. Primeiro, que a gente tem um gasto em um atendimento desse paciente durante o trauma, a gente tem custo com internação desse paciente, a gente tem custo com reabilitação desse paciente,
a gente tem custo de previdência social, porque muitos desses pacientes vão ficar com condições funcionais ruins e talvez vão ser afastados e vão precisar da previdência. E além disso, esses pacientes, na maioria das vezes, são pacientes que estão dentro da faixa etária de uma população economicamente ativa e a gente tira esses pacientes, essas pessoas do mercado de trabalho, da força de trabalho. Então é um custo muito alto para a sociedade como um todo e para o Estado. Aqui a grande sacada, que a gente bota um corpo aqui e determina é o quê? A hipóxia e a hipotensão talvez sejam os dois pilares que vão determinar a mortalidade desses pacientes com traumatismo crânioencefálico. Os traumatismos crânioencefálicos muito graves e que são incompatíveis, que possuem lesões incompatíveis com a vida, na maioria das vezes morrem aí nos primeiros minutos desse trauma. Agora, a outra mortalidade que teoricamente seria evitada é justamente na nossa ação no atendimento desses pacientes em ambiente pré-hospitalar e hospitalar, evitando principalmente hipóxia e hipotensão. Se a gente deixar e não tomar cuidado, deixar esses pacientes cursar com hipóxia, deixar esses pacientes cursar com hipotensão, além da lesão primária que foi causada pelo traumatismo crânioencefálico, a gente vai ter lesões secundárias devido à hipóxia e hipotensão e o estrago e o efeito deletério ao tecido neuronal vai ser muito maior e aí sim a gente vai aumentar a mortalidade desses pacientes. A hipóxia, né, se a gente permitir hipóxia, a gente tem aí uma estatística de 50% desses pacientes, se eles cursarem com hipóxia, aumenta a mortalidade de 50% versus 15% se a gente não deixar esse paciente fazer hipóxia. E os pacientes que cursam com hipotensão, ou seja, se a gente permitir que esse paciente fique hipotenso na vigência de traumatismo crânioencefálico, a gente vai determinar o quê? O dobro da mortalidade inicialmente esperada para esse paciente. Para isso, gente, para evitar hipóxia, evitar hipotensão e fazer um bom atendimento, principalmente na fase pré-hospitalar desse paciente, a gente deve seguir os preceitos do ATLS, que deixa muito claro uma sequência mnemônica, todo um fluxograma muito bem estabelecido e por medicina baseada em evidência, que a gente deve primeiro nesse paciente é o quê? Abrir a via aérea dele. E aí, na hora de abrir a via aérea desse paciente com TCE, é muito importante a gente lembrar que a maioria dos casos de TCE, até prove o contrário, também cursam com o quê? Com possibilidade de traumatismo traumatismo raquimedular. Então a gente tem que fazer as manobras de forma adequada, evitar a hiperextensão desse paciente, talvez utilizar as manobras, né, de tração da mandíbula apenas, sem mexer na coluna cervical e o quanto antes colocar o colar cervical nesse paciente. Então abrir via aérea e manter a respiração desse paciente é essencial e aí no ambiente que a gente vai evitar o quê? Hipóxia nesses pacientes que já tem uma lesão neuronal direta, primária, a gente abrindo e mantendo uma via aérea aberta e conseguindo oxigenar esse paciente, a gente evita que ele tenha hipóxia. Além disso, a gente tem que manter a circulação desse paciente adequada, então é um paciente que precisa de acesso venoso, precisa que a gente mantenha uma pressão arterial dele adequada, precisa de reposição volêmica caso tenha um sangramento muito grande. O disability, né? A gente precisa avaliar esse paciente da forma neurológica, ver se ele está tendo alguma alteração de decorticação, de descerebração e expor esse paciente ao máximo para a gente conseguir identificar outras lesões secundárias ou perdas de sangue que a gente possa conter nesse primeiro momento, nesse primeiro atendimento, guiado pelos preceitos do ATLS. Aqui em 1974, o Dr. Teasdale e Brian Janet, ambos professores da Universidade de Glasgow, em 1974, eles começaram a perceber que eles precisavam de uma avaliação mais fidedigna e que fosse reprodutível e que conseguisse quantificar de forma mais adequada qual era o nível de lesão dos pacientes com TCE, ou seja, qual era o paciente mais grave, qual era o menos grave, esse paciente evoluiu com melhora, evoluiu com piora, e assim eles criaram a escala de Glasgow, que foi publicada em 1974.
É uma escala extremamente simples, acredito que todos vocês, todos os profissionais da área de saúde já ouviram falar, e que a gente avalia o quê? Principalmente 3 reações bem simples, que são a abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal desses pacientes. Para isso, a gente precisa analisar o paciente e precisa ver se ele tem qual é a melhor resposta dele ocular. É espontânea, é a voz, é a dor ou não tem nenhuma? Qual a melhor resposta motora dele? Ele tem uma resposta motora normal, ele localiza dor, ele localiza aonde que a gente toca, ele tem sinais de decorticação, de celebração ou não tem nenhuma resposta. E a resposta verbal dele é orientada, é confusa, ele defere palavras inapropriadas, são incompreensíveis ou não tem nenhuma. Através desses três pilares, a gente consegue ter uma ideia de qual gravidade, qual o nível de lesão neurológica. Tanto é que a avaliação clínica de gravidade do paciente entre TCE leve, moderado e grave é através da escala de Glasgow. Há 2 anos atrás, em 2018, se eu não me engano, foi acrescentado mais um critério para o próprio grupo do Dr. Tesdale, da Universidade de Glasgow, publicou um trabalho acrescentando mais um critério de avaliação para a escala de Glasgow, que é o que? A avaliação da reatividade pupilar. Então, além daqueles 3 quesitos de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, avalia-se através de uma fotorreação, ou seja, de jogar luz na pupila, se há uma atividade ou não dessa pupila, se há fotorreação ou não. Se não ocorrer fotorreação em um dos olhos, então você diminui 1 da escala de Glasgow, e se for inexistente em ambos os olhos, a gente diminui 2 pontos da escala de Glasgow. Então, dando um exemplo aqui, o paciente tem abertura ocular nenhuma, então ele recebe 1 ponto, resposta verbal nenhuma, ele recebe 1 ponto, ele tem uma flexão anormal, recebe 3 pontos. Então, nós estamos diante de um paciente com Glasgow 5 e a gente faz o estímulo com fotorreação e não apresenta nenhuma fotorreação em nenhum dos olhos. Então, 5 menos 2, a gente vai ter um Glasgow 3. O que eles perceberam? Que acrescentar essa avaliação da reatividade pupilar tinha mais fidedignidade, principalmente com mortalidade e gravidade desses pacientes. Então, é mais um dado simples que a gente consegue avaliar até em ambiente pré-hospitalar e acrescenta aí na avaliação dos 3 quesitos iniciais do Glasgow. A classificação do TCE, então, clínica, é baseada na escala de Glasgow. Então, quando a gente está diante de um paciente que teve um TCE leve, é aquele paciente que está com escala de Glasgow entre 13 e 15. O paciente que é classificado como TCE moderado é aquele paciente que tem uma escala de Glasgow entre 9 e 12. E o paciente que é o TCE grave é o paciente que tem uma escala abaixo de 8, igual a 8, né? De 8 ou abaixo. E aqui vocês podem perceber que é o mesmo nível de Glasgow, de 8 para baixo, que a gente sabe em outras doenças, em outros acometimentos neurológicos, que esse paciente tem uma alteração do nível de consciência que ele não consegue o quê? Ter segurança e proteção da sua via aérea. Então aqui é uma indicação precisa de garantir uma via aérea definitiva, ou seja, entubar esse paciente para evitar risco de broncoaspiração. E aí não vale só para o TCE, vale para o AVC, vale para o paciente séptico que evolui com disfunção orgânica e rebaixa o nível de consciência e apresenta um Glasgow de 8, vale para uma alteração de distúrbio hidroeletrolítico, vale para várias situações clínicas que o paciente apresenta alteração no nível de consciência, tem um rebaixamento no nível de consciência e esse Glasgow é 8 ou abaixo, ele tem indicação precisa da gente garantir uma via aérea definitiva e proteger essa via aérea para eventos de broncoaspiração. Os pacientes com TCE leve, então, são os pacientes, né, que cursam com Glasgow de 14 a 15, 3% evoluem com lesões tomográficas graves, então é baixo. É lógico que aqui no TCE grave, no TCE leve, é importante, além do Glasgow, a gente entender qual foi a cinemática do trauma, para pensar que esse paciente pode estar numa fase ainda aguda e está ainda cursando com uma lesão ativa,
Mas, se for uma história de cinemática do trauma, branda, leve, uma queda da própria altura, que ele ainda teve um reflexo de proteção, e esse paciente está com Glasgow de 14, realmente a benignidade desse quadro vai ser confirmada. Os pacientes com TCE moderado são os 12 a 13, são 80% das admissões, e 10 a 20% cursam com lesões tomográficas graves. Então já é um paciente que só por ser moderado já teria indicação aqui de fazer um exame tomográfico. A gente vai ver mais para frente quais seriam os critérios de tomografia desses pacientes. Os pacientes com lesões mais graves, o TCE é grave, são os pacientes que têm Glasgow de 8 para baixo, todos eles têm que fazer exame tomográfico. Aqui a doutrina que gere, né, que rege, na verdade, o equilíbrio entre as forças dentro dessa caixa hermeticamente fechada, que é a cavidade, a calota craniana, que diz o seguinte: a gente tem volume de sangue venoso, volume de sangue arterial, tecido cerebral e líquor vivendo em equilíbrio dentro de uma caixa hermeticamente fechada, que é a calota craniana. A partir do momento que eu tenho um aumento, por exemplo, aqui eu tenho uma massa, tenho um tumor crescendo, alguma coisa vai ter que ser jogada para fora para manter o quê? Uma pressão intracraniana normal. Então aqui a gente pode ver que, por exemplo, quando tem um glioblastoma ou um outro tumor, um tumor benigno como meningioma, que pode fazer um efeito de massa, acaba empurrando o quê? Líquor para fora, há uma drenagem, então o sistema licórico craniano, ele vai ser espremido, ou seja, vai jogar líquor para fora, e o volume venoso também vai ser diminuído. Então, conforme isso vai aumentando, para você conseguir manter um equilíbrio da pressão intracraniana, você vai ter que desprezar ou líquor ou sangue, que teoricamente seriam as duas estruturas aí que a gente consegue mobilizar de forma mais fácil. Agora, se a gente tem um hematoma, por exemplo, crescendo, uma lesão por trauma, um hematoma epidural crescendo, ele vai acabar empurrando alguém para fora. Inicialmente empurra líquor, empurra sangue venoso, e depois ele vai começar a empurrar quem? Cérebro. E o cérebro não tem como, a caixa é fechada, não tem como a gente expulsar ele para o outro lado. E aí que é o risco das herniações, que é o mecanismo de hipertensão intracraniana e que pode gerar o evento de óbito e parada cardiorrespiratória desses pacientes por hipertensão intracraniana. Langfitt, né, descreveu justamente essa curva que vai tendo um aumento, que chega um momento que tem essa curva, se torna um crescimento exponencial, que é justamente o que? A pressão intracraniana vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, só que ela vai se acomodando, empurrando um pouco de líquor, empurrando um pouco de sangue venoso, mas ao momento que essa pressão intracraniana chega a um nível que esse aumento vai ser exponencial. A gente chama, né, de curva de lançamento para o céu, inclusive. Por quê? Chegando aqui, pequenas alterações no nível de pressão intracraniana, né, vão determinar o grau de risco de herniação muito grande. Então a gente tem que estar preparado para evitar que esse paciente chegue nessa curva exponencial. Então a gente lança a mão de sedação adequada, posicionamento para favorecer a drenagem venosa, coma barbitúrico, uso de soluções hiperosmolar, uso do manitol. A gente tem um escopo grande de recursos para tentar otimizar e evitar que esse paciente chegue a essa curva exponencial da curva de Langfitt. Aqui o mecanismo de herniação fica bastante claro que quando a gente tem um crescimento de tecido cerebral ou de sangue ou de outro. Então, quando a gente tem um crescimento, né, ou de sangue ou de massa cerebral, a gente aumenta a pressão intracraniana e chega até um momento que ela vai chegar naquela fase exponencial da curva de Langfitt e a gente pode ter as herniações, que seriam as herniações subfalcinas, as herniações transtentoriais, que cursam de uma maneira maléfica, né, podendo comprimir o tronco cerebral e cursando com parada cardiorrespiratória. Esse daqui foi Ravi Cushing, que é o grande pai aí da neurocirurgia moderna, americano, que no início do século passado descreveu de forma bem precisa
a síndrome da hipertensão intracraniana, que ela cursava com hipertensão, com bradicardia e alteração respiratória. E a partir desse momento, quando a gente entende um pouco como é que funciona a dinâmica de equilíbrio das pressões dentro da caixa craniana, e quando ocorre essa herniação, principalmente a herniação transtentorial ou transforaminal, a gente percebe que vai comprimir justamente o quê? Tronco cerebral. Então, o organismo vai entender que ele precisa aumentar a pressão, porque a pressão intracraniana está muito grande, então para conseguir chegar a fluxo sanguíneo, eu tenho que jogar esse fluxo sanguíneo sob uma pressão muito maior, porque a pressão de resistência dentro da caixa craniana está muito grande. Então, eu preciso que esse sangue chegue com uma pressão maior. Acaba cursando com bradicardia devido a essa compressão no tronco cerebral e alterações respiratórias devido à compressão principalmente da ponte. Então, quando a gente pega um paciente que tem um histórico de trauma, histórico de TCE, e você vê que esse paciente está hipertenso, está com uma bradicardia de 30 e está fazendo alguma alteração tipo Cheyne-Stokes ou algum outro tipo de alteração respiratória anárquica, um ritmo anárquico, um BIO, alguma coisa assim, a gente tem que, na hora, pensar que esse paciente está fazendo tríade de Cushing e que a tríade de Cushing é uma análise clínica de que esse paciente está herniando. Então, é uma urgência neurológica, é uma urgência clínica e que a gente tem que tomar medidas clínicas e, eventualmente, acionar a neurocirurgia para conseguir drenar ou abrir esse sistema para conseguir descomprimir e a gente conseguir diminuir essa pressão intracraniana. É lógico, gente, que nós clínicos, emergencistas, intensivistas, a gente tem lenha ainda para queimar, como eu falo, de recursos clínicos e até de recursos físicos, como posicionamento, utilizando angulação de cama e tudo, para a gente conseguir diminuir a pressão intracraniana. Quando pedir tomografia? Essa é uma grande pergunta que a gente tem diante do... E aí, pessoal, a grande pergunta que se faz é quando a gente pede tomografia com os pacientes com TCE. Então, assim, os pacientes com TCE que são classificados entre moderado e grave através da escala de Glasgow, todos esses é indicativo da gente pedir e solicitar uma tomografia de crânio e, na maioria das vezes, também o exame radiológico da coluna cervical, porque a gente lembra, que a gente falou anteriormente, que pelo mecanismo do trauma, é importante a gente lembrar que esses pacientes podem cursar também com traumatismo raquimedular. Quando a gente fala dos TCEs leves, aí tem alguns critérios importantes. Paciente com TCE leve, ou seja, Glasgow entre 14 e 15, com Glasgow entre 14 e 15, não necessariamente precisam de tomografar. Agora, ele tem Glasgow 14 e 15, é um TCE leve, mas tem história de perda de consciência, opa, esse paciente tem um critério de tomografar. É um paciente que está com Glasgow 14 e 15, mas teve uma cinemática do trauma muito importante, ou seja, uma queda a mais de 6 metros. Opa, é uma cinemática de trauma importante. Ou tem uma alteração pupilar, apesar dele ter Glasgow 14 e 15, ele tem uma anisocoria, tem uma pupila que está aberta e a outra não. Então é um sinal também que a gente tem que tomografar esse paciente. Ou no exame físico, quando a gente palpa a calota, tem um afundamento de crânio, mesmo ele tendo um Glasgow 14 ou 15. Então, essencialmente, seriam esses os critérios para a gente tomografar o paciente com TCE leve. Aqui a gente vai começar a ver as principais lesões ou as lesões mais presentes na tomografia. Esse daqui é um paciente que teve um TCE e cursou com hematoma subdural. A gente pode perceber aqui que o hematoma subdural ele tem uma característica de uma lente bicôncava, né? Então a gente faz essa parte côncava aqui, então a gente tem essa característica e tem uma característica de ser um sangramento que venoso. Então é um paciente que tem um trauma e que o mais importante nessa tomografia é ver o quê? Que, ó, quando ele tem esse sangramento, ele tem um efeito de massa contralateral. Então a linha média está totalmente alterada, o ventrículo lateral desse lado está totalmente comprimido, então possivelmente só por essa tomografia a gente consegue já ver que esse paciente tem sinais de hipertensão intracraniana.
Associado a isso, esse paciente tem hipertensão, tem alteração do ritmo respiratório e tem bradicardia, opa, esse paciente vai herniar. Talvez esse paciente é indicativo da gente tomar medidas de resgate e indicar, junto à neurocirurgia, uma intervenção de abordagem desse paciente. Aqui é um outro tipo de paciente, né? São um hematoma epidural, ele tem uma característica de uma lente biconvexa, né? Esse é o protótipo dele é o que a gente chama da lesão do motoqueiro, que é aquele paciente que tem o TCE, tem a queda e acaba fazendo uma fratura da lâmina do osso temporal, que passa justamente abaixo, né, ali da artéria meningia média, e acaba rompendo essa artéria e fazendo um sangramento que a gente chama que é pulsátil, e por isso que vai fazendo essa lente esse aspecto de lesão tomográfica de uma lente biconvexa, e é uma lesão mais grave que, na maioria das vezes, há uma necessidade de uma intervenção neurocirúrgica, até porque é um sangramento arterial. E pode cursar também com o desvio da linha média. Aqui é uma hemorragia subaracnoide traumática, né? A gente percebe que no espaço subaracnoide há presença de sangue. São lesões mais complexas que têm envolvido também mecanismos de rotação e que também pode estar envolvido as lesões axonais difusas. A monitorização da PIC, gente, o que é PIC? É a pressão intracraniana, é de extrema importância para a gente fazer o manejo clínico desse paciente. Lembra lá no início da aula que eu falei que o que a gente precisa, nós, médicos generalistas, médicos emergencistas, médicos intensivistas, a gente precisa evitar que esse paciente, além da lesão primária por causa do traumatismo crânioencefálico, ele tenha o que a gente chama de lesões secundárias e terciárias. Então, o paciente já tem uma lesão estabelecida, que é um hematoma subdural. Se a gente deixar esse cara ficar hipotenso, deixar ficar hipoglicêmico, deixar ficar com uma hipotensão, esse esse fluxo de sangue não vai chegar de forma adequada ao tecido cerebral, e além do lesão neurológica que a gente já foi causada pelo trauma, a gente vai causar uma lesão secundária por hipóxia, por hipotensão, por hipoglicemia, e a gente precisa desse controle. Além disso, saber qual é a pressão intracraniana é de extrema importância para a gente saber qual é a pressão que a gente tem que manter esse paciente, qual é a pressão arterial média que a gente tem que deixar esse paciente para ele conseguir vencer a pressão intracraniana. Se a gente tem uma pressão intracraniana maior que a pressão arterial, como é que o fluxo sai do ventrículo esquerdo e vai chegar até as artérias cerebrais? Como é que vai irrigar? Só se a gente tiver uma pressão arterial média maior que a pressão intracraniana. E para isso a gente precisa fazer a monitorização da pressão intracraniana, que ela pode ser uma pressão que talvez seja mais adequada, que é o monitor, né, o transdutor, o catéter de monitorização ficar dentro do ventrículo, até porque é uma estratégia super interessante, que se tiver um pico muito aumentado, a gente consegue abrir esse catéter e drenar um pouco do líquor e diminuir essa pressão intracraniana. Outras formas é desse transdutor, esse catéter ficar intraparenquimatoso, e a outra é a forma subdural. Aqui é a monitorização do aspecto fisiológico dessa pressão intracraniana, onde que a gente tem a P1, que é justamente o pulso arterial, o P2, que mostra uma complacência, e a incisura dicrótica, que é a P3. Essa daqui é a forma fisiológica da onda da pressão intracraniana. Por que é importante a gente não, além de ter o número, ver essa curva? Porque a partir do momento que essa P2 começa a ficar mais alta do que a P1, é sinal que a gente já perdeu complacência nesse sistema fechado. Então é sinal que esse paciente vai cursar com hipertensão intracraniana refratária e que esse paciente vai estar chegando naquela curva de Lang-Fitch de crescimento exponencial da pressão intracraniana. Então a gente tem que ter essa monitorização dos pacientes, principalmente com TCE moderado e que cursam de forma desfavorável, e os TCEs graves, todos eles, é importante a gente ter o manejo da pressão intracraniana.
Quando que a gente vai monitorar, então, os pacientes com PIC? Todo paciente com TCE grave, como eu falei, e os pacientes moderados, mas que tenham lesões tomográficas estabelecidas. Então, ele pode ter um Glasgow de 13, de 12, mas tem um hematoma lá estabelecido, tem uma contusão hemorrágica. É interessante que a gente mantenha essa monitorização de pressão intracraniana, até para a gente monitorar o quê? E otimizar a pressão arterial média, que vai determinar um fluxo mais adequado para esse sistema cerebral. Como a gente vai interpretar então a pressão intracraniana? O valor normal é de 5 a 15 milímetros de mercúrio e a gente vai tolerar até 22. Então, quando esse paciente passar ou manter 22 de forma sustentável por mais de 10 minutos e tiver ou apresentar uma piora neurológica, é sinal que a gente precisa tomar uma conduta, ou clínica, ou uma avaliação neurocirúrgica para uma intervenção maior. Qual é a vantagem da gente aferir a PIC, né? É que muitas vezes esse paciente vai estar sedado e a gente não vai conseguir de forma rápida entender o que está acontecendo no seu sistema intracraniano. A monitorização da PIC permite que a gente consiga otimizar de forma mais adequada qual é a pressão arterial média que a gente precisa. E é importante que, se esse catéter tiver monitorando a pressão intracraniana dentro do ventrículo, a gente também tem uma estratégia aí muito bem estabelecida de abrir esse sistema e drenar um pouco de líquido para diminuir a pressão intracraniana. Esse conceito aqui é o que a gente falou inicialmente, que é a pressão de perfusão cerebral. O que é a pressão de perfusão cerebral? É a pressão arterial média menos a PIC. Se a gente tem uma pressão de perfusão cerebral acima de 60, ou seja, vamos dizer que a gente tem uma PAM de 80 e uma PIC de 20. Quanto que a gente vai ter aí de PPC? 60, exatamente 60. Então a gente consegue monitorar o que a gente vai mexer. Vamos tentar diminuir um pouquinho a pressão intracraniana ou vamos tentar aumentar um pouquinho a pressão arterial média. Então a gente tem esse paciente na mão. Então, se eu estou lá com uma pressão muito alta, vamos dizer 25, vou tomar medidas como o aumento da sedação, solução hipertônica, um salgadão, vou posicionar melhor esse paciente para tentar baixar a PIC para manter uma PPC acima de 60. Ou, vamos dizer que a PIC está lá em 20, né, está com o número controlado, não subiu de 22, mas a PAM está 50. Ou seja, eu vou ter uma PPC de 60. Então, esse paciente eu tenho que entrar com droga vasoativa, tem que fazer reposição volêmica, tem que manter cabeça de pressão para a gente conseguir ter fluxo cerebral. Por isso que é importante aquele conceito de evitar lesão secundária. A lesão primária, infelizmente, já aconteceu. Foi essencialmente o traumatismo crânioencefálico. Agora, nós temos que agir, evitar que esse paciente faça lesão secundária. Evitar que ele fique hipoxêmico, evitar que ele fique hipoglicêmico, evitar que ele fique hipotenso, evitar que ele tenha infecção secundária, evitar que ele faça crise convulsiva, evitar todas essas outras lesões secundárias que estão totalmente interligadas justamente com o quê? O que eu dou de fluxo sanguíneo e o que chega, o que a pressão intracraniana permite de chegar. Então, tudo que aumente o consumo, por exemplo, febre, crise convulsiva, vai cursar de forma pior, porque eu já estou ali no limite de dar fluxo cerebral para esse paciente, que é determinado diretamente pela inversamente proporcional à pressão intracraniana e diretamente proporcional à pressão arterial média. Nosso objetivo aqui, então, é manter uma pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70, e para isso a gente vai utilizar ou de droga vasoativa vasoconstritora, ou, se necessário, dependendo se a pressão está muito alta também, né, a pressão arterial média está muito alta e não há necessidade, a gente pode lançar mão de vasodilatador para tentar diminuir essa pressão arterial média e sempre buscar o alvo entre 60 e 70 de pressão de perfusão cerebral. Qual a melhor pressão arterial para esse paciente, então? Não tem uma resposta. A resposta é manter uma pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70. Esse daqui foi um estudo publicado e que deixa isso muito bem claro. Não tem um número mágico, cabalístico, né, que a gente vai botar ali
que é o alvo da pressão arterial. Não, o alvo da pressão arterial média vai depender da pressão intracraniana e que a gente quer o quê? Determinar uma pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70 milímetros de mercúrio. Medidas, então, que a gente pode utilizar e lançar a mão para baixar a pressão intracraniana é o quê? Manter esse paciente com uma pseudoanalgesia adequada, dor aumenta a pressão intracraniana, tosse aumenta a pressão intracraniana, drenagem licórica, como eu já falei, o próprio catéter que monitora a pressão intracraniana, a gente pode fazer uma drenagem, soluções hipertônicas de NaCl, algum grau de hiperventilação, a gente pode fazer uma vasoconstrição e determinar uma diminuição, mas aqui são medidas de resgate, a hipotermia, o coma barbitúrio e, por fim, a craniectomia, que seria a maior intervenção neurocirúrgica. Um algoritmo, então, da abordagem inicial aqui nos pacientes com TCE grave e Glasgow abaixo de 8 é a avaliação inicial baseada na TLS, dar o diagnóstico e tratamento das emergências, intubar esse paciente, manter uma ventilação que permite uma PCO2 entre 35 e 45, oxigenação adequada e deixar esse paciente o quê? Sedado e paralisado. Se esse paciente tiver piora neurológica e sinais, né, como o sinal de artrite de Cushing, sinal de herniação, a gente deve lançar a mão do mannitol e da hiperventilação, que é uma medida de resgate, para tirar esse paciente dessa pré-herniação. Se não, a gente leva esse paciente para tomografia de crânio e determina se tem uma lesão cirúrgica ou não, junto com a neurocirurgia. Se tem, vai para o centro cirúrgico. Se não, vai para a UTI e sempre depois, se ele tiver centro cirúrgico, ele volta para a UTI. Na UTI, a gente precisa fazer o quê? Monitorar a pressão intracraniana desse paciente e tratar conforme necessário a hipertensão intracraniana. Então, lançar a mão de sedação adequada, posicionamento adequado, tirar a dor desse paciente, evitar que ele tussa, manter uma pressão arterial média adequada para a gente conseguir o alvo da PPC, da pressão de perfusão cerebral, entre 60 e 70. Então, o alvo nosso aqui é manter essa PPC de 60 a 70. Se tiver sinais de hipertensão intracraniana, a gente pode fazer drenagem licórica, não resolveu, lançar a mão do uso do mannitol, 1 grama por quilo, lançar a mão das soluções hipertônicas e mesmo assim, se manter, a gente vai para a segunda linha de tratamento da hipertensão intracraniana, que é lançar a mão de hiperventilação, coma barbitúrico e outras terapias de segunda linha. O que a gente teve de avanço nessas lesões traumáticas cerebrais, principalmente foi a craniectomia descompressiva, que se mostrou benéfica nos pacientes de meia idade e que muda a mortalidade desse paciente. É importante a gente lembrar também que pacientes acima de 80 anos com lesões graves, sinais de herniação e que possam ter uma indicação de craniectomia tem que se pesar muito, porque não muda a mortalidade. Esse paciente acaba indo a óbito e cursando com um déficit funcional muito grande, então isso tem que ser pesado. E a grande prevenção dos pacientes com traumatismo crânioencefálico é a instituição, né, desde o advento da obrigatoriedade do cinto de segurança, houve uma redução de 50%, a instituição obrigatória do uso de capacetes de 30% e houve uma redução também, principalmente das lesões faciais, diminuindo mortalidade também o uso e a obrigatoriedade dos airbags nos automóveis. Aqui então a gente deixa bem claro que desde o ambiente inicial, lá no pré-hospitalar, a gente já tem que começar a agir e evitar que esses pacientes tenham lesões secundárias. Então, manter essa via aérea desse paciente pérvia para ele oxigenar de forma adequada. Se houver necessidade de garantir uma via aérea definitiva com intubação orotraqueal nos pacientes com Glasgow 8 ou abaixo, que são os pacientes com TCE grave, essa via aérea deve ser instituída, ofertar oxigênio para os pacientes que estejam com hipoxemia, evitar que esses pacientes façam hipotensão, evitar que esses pacientes cursem com crises convulsivas, não deixar esses pacientes ter hipertermia, isso tudo a gente vai já começar a agir in loco, no primeiro atendimento, no atendimento pré-hospitalar. E depois, na sala de emergência, na UTI, esse é o caminho, a gente evitar nessa fase crítica que esse paciente tenha alguma alteração que possa cursar com hipertensão intracraniana e, consequentemente,
diminuição da pressão de perfusão cerebral. Esse é o foco do atendimento e do manejo do paciente com TCE. A gente deixa aqui os nossos contatos, qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Telegram, por e-mail, que a gente está à disposição para responder vocês, tá bom? Agradeço, um forte abraço e fiquem com Deus.